Quando você diz estou cheio de problemas ou essa relação está esfriando, você está usando metáforas. Mas e se eu te disser que não podemos pensar sem metáforas? Que nossa linguagem é uma janela para a arquitetura da mente? No livro Do que é feito o pensamento, Steven Pinker, um dos maiores cientistas cognitivos da atualidade, nos leva em uma viagem para dentro do pensamento humano através da linguagem. Prepare-se para descobrir que as palavras são muito mais do que sons, são pistas sobre como nossa mente realmente funciona. Steven Pinker é psicólogo cognitivo, linguista e professor em Harvard, autor de best-sellers como a Mente Funciona e O Novo Iluminismo. Ele é conhecido por tornar a ciência cognitiva acessível. Pinker é um defensor da teoria da linguagem como instinto, a ideia de que nascemos com uma gramática universal programada no cérebro. Neste livro, ele explora o que a linguagem revela sobre essa programação. Agora, vamos mergulhar nos 4 grandes pilares do livro. O primeiro, metáforas que pensam por nós. Pinker mostra que não pensamos diretamente, pensamos através de metáforas. A mais poderosa de todas é tratar o tempo como espaço. Falamos do futuro como algo à frente e do passado como algo para trás. O prazo está se aproximando. Deixe isso para trás. Outra metáfora poderosa é a da mente como corpo. Voca já diz: não engulo essa ideia ou isso pesa na minha consciência. Essas não são apenas expressões, são ferramentas cognitivas fundamentais que usamos para entender o mundo. O segundo pilar é a gramática universal do pensamento. Aqui, Pinker entra no debate entre Noam Chomsky e os behavioristas. Ele argumenta que todas as línguas humanas compartilham uma estrutura profunda. Por exemplo, todas as línguas têm sujeito, verbo e objeto, mesmo que em ordens diferentes. Todos os seres humanos pensam em termos de agente, ação e paciente. Isso sugere que o pensamento tem sua própria gramática, e a linguagem apenas a expressa. O terceiro pilar é a linguagem como uma janela para a nossa psicologia. O que xingamentos, tabus, linguísticos e eufemismos revelam sobre nós? Pinker analisa por que certas palavras nos chocam, geralmente relacionadas à religião, sexo ou funções corporais. Ele mostra como usamos eufemismos para suavizar o impacto, como dizer partiu em vez de morreu. A nossa escolha de palavras revela nossos valores, medos e toda a nossa psicologia social. E o quarto pilar é o debate sobre a hipótese de Sapir-Whorf, que diz que a linguagem determina o pensamento. Pinker diz: nem tanto. A linguagem influencia, mas não determina. Diferentes línguas podem categorizar cores, tempo e espaço de formas distintas, mas o pensamento subjacente pode ser o mesmo. A linguagem é um canal, não uma prisão. Agora vamos para alguns dos conceitos mais fascinantes do livro. Começando pela semântica dos verbos. Pinker analisa como os verbos revelam a forma como entendemos os eventos. Compare: ele encheu o copo com água versus ele derramou água no copo. A primeira frase foca no resultado, o copo cheio. A segunda, no processo, a água sendo derramada. A nossa escolha de verbos revela como categorizamos mentalmente as ações. Outro ponto genial é a teoria da mente na linguagem. Quando dizemos João acredita que a Terra é plana, estamos aninhando um pensamento dentro de outro. Essa capacidade de representar o pensamento de outra pessoa é única dos humanos, e a linguagem nos permite fazer isso com uma sofisticação incrível. E por último, protótipos e categorias. Pinker explica por que para nós um morcego parece mais pássaro do que um pinguim, mesmo que ambos não sejam o protótipo. Nós pensamos com protótipos, não com definições rígidas. A linguagem reflete isso. Quando alguém diz pássaro, sua mente provavelmente pensa primeiro num pardal e não num avestruz. Ok, mas como podemos usar esses insights na vida real? Na comunicação, você pode escolher metáforas que realmente se conectem com sua audiência. Na educação, pode ensinar conceitos abstratos através de metáforas concretas. Na terapia, é possível identificar as metáforas que os clientes usam para entender seus próprios padrões de pensamento. Até na negociação, ajuda a entender como diferentes culturas usam metáforas distintas para tempo, espaço e relações. E claro, na inteligência artificial, para criar uma imposto automóvel que realmente entenda a linguagem humana, ela precisa entender essas estruturas profundas. Um dos capítulos mais brilhantes analisa o verbo causar. Pinker mostra que temos diferentes modelos mentais de causalidade. A força como a empurra B, a causação permitida como a deixa B acontecer, e a causação negativa como a impede B de acontecer. Quando dizemos a chuva causou a colheita versus a seca causou a fome, estamos usando modelos de causalidade completamente diferentes. Isso revela como nossa mente categoriza o conceito de causa e efeito. Entender como pensamos e nos comunicamos pode ser o primeiro passo para transformar padrões mentais limitantes. Muitas vezes as metáforas que usamos inconscientemente refletem crenças profundas sobre nós mesmos e o mundo. Para quem deseja explorar esses padrões e desenvolver uma comunicação mais consciente e saudável, recomendamos o trabalho do psicólogo Evandro Ferreira,
e da psicóloga Sinara Barbosa. A psicoterapia pode ajudar a ressignificar as metáforas que governam a sua vida. Então, quais foram as grandes contribuições de Pinker? Primeiro, ele popularizou a ciência cognitiva. Segundo, ele integrou linguística, psicologia e neurociência de uma forma única. E terceiro, ele mostrou a elegância da ideia de que a linguagem é algo inato. Existem críticas? Sim. Alguns linguistas acham que ele simplifica demais a hipótese orfiana. Outros dizem que sua visão é muito computacional, mas todos concordam que ele abriu a mente do público para como a mente funciona. Resumindo, do que é feito o pensamento nos revela que nossa linguagem é um fóssil do pensamento. Cada metáfora, cada escolha gramatical, cada eufemismo é uma pista sobre a arquitetura da mente humana. Pinker nos convida a sermos arqueólogos da nossa própria cognição. Da próxima vez que você falar sobre enfrentar um problema ou colocar uma ideia em perspectiva, lembre-se: você está usando ferramentas cognitivas herdadas de milênios de evolução humana. Deixe seu like se essa viagem pela mente te fascinou, compartilhe com quem ama linguagem e psicologia, e comente: qual metáfora do pensamento você usa mais no dia a dia? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais mergulhos científicos. Até o próximo pensamento.